A ansiedade hoje é um problema real na nossa sociedade. Em torno de 18% da nossa população brasileira deve sofrer com algum nível de ansiedade, sendo que ainda assim, várias pessoas não sabem nem que realmente sofrem com ansiedade. E se nós estamos sofrendo num mundo onde a ansiedade está extrapolando seus limites, provavelmente nossos alunos, inclusive você, deve também estar em algum grau sofrendo com ansiedade. Como que você trabalha bem a ansiedade? Como que a gente vai fazer com que essa ansiedade não seja um influenciador tão grande na hora da gente estudar ou na hora da gente fazer prova? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber um pouquinho melhor como que se trabalha a ansiedade sobre o ponto de vista educacional. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, me segue aqui nesse canal, ativa as notificações que eu vou te contar tudo como que se aprende mais e melhor, como que você otimiza seus estudos e alcança melhores resultados em todas as suas provas que você deseja daqui pra frente. A primeira coisa, e talvez a mais importante que eu vou falar inteiramente nesse vídeo é o seguinte: pelo amor de Deus, se você estiver sofrendo com ansiedade num nível que está extrapolando, procure um médico, psiquiatra ou um psicólogo. Eles são sempre a melhor opção para você conseguir tratar qualquer nível de ansiedade. Mas como todo mundo sofre em algum grau de ansiedade, é importante que antes você entenda o que é a ansiedade em si. Primeiro você tem que entender que ansiedade é uma palavra que, etimologicamente falando, ele vem de anseio mais um sufixo dade, onde dade significa estado. Ou seja, nada mais é a ansiedade do que um estado de estar ansiando por alguma coisa. Esse estado de estar ansiando, ele pode advir de duas possíveis situações. A primeira situação que ela pode advir de um estado de você estar desejando por uma coisa que você não tem, ou uma segunda possibilidade, que é um estado de você estar apegado por uma coisa que você já tem. O estado de você estar desejando uma coisa que você não tem é como, por exemplo, o estado onde você deseja passar no vestibular e você ainda não passou no vestibular. Já em compensação, o estágio de você estar apegado a alguma coisa que você tem é provavelmente o que acontece dentro das pessoas que sofrem com ansiedade, por exemplo, de viajar de avião. Porque as pessoas, elas não só têm o medo de morrer, mas muito provavelmente elas têm um apego pela própria vida. Vem então a ansiedade de andar de avião porque elas têm medo de perder a própria vida num possível acidente de avião ou alguma coisa parecida. Dentro do conceito educacional, dentro do ambiente educacional, são pessoas que foram acostumadas a vida toda a serem chamadas de inteligentes, espertos e sábias e assim por diante, sempre tiraram notas altas. E aí começa então a vir uma sensação de ansiedade por apego. Uma ansiedade por apego onde você acredita que você é uma pessoa inteligente, mas você não quer perder isso. Você não quer perder essa sensação de que você é inteligente, mas é como se cada uma das provas te colocasse à prova se você é inteligente ou não. Então as provas, elas se tornam um processo ansioso para ti, porque simplesmente você está apegado a um conceito de que você é inteligente, e esse conceito de você ser inteligente faz com que você meio que seja obrigado a tirar boas notas. Se você entendeu a ideia de que a ansiedade ela pode vir do desejo ou do apego, só isso em si ela não seria tão ruim se não viesse com uma pequena sensação que está mais atrelada à ideia do medo, que é o fato de você estar com medo de não conseguir alcançar uma coisa que você deseja, ou então você perder uma coisa que você tem apego. É só para você ter uma ideia de que a ansiedade ela não é uma coisa exatamente tão ruim assim. Na verdade, ela é inclusive uma necessidade maravilhosa, porque evolutivamente nós selecionamos a ansiedade como sendo uma característica marcante da gente. Se você for parar para pensar, os nossos ancestrais que eram mais ansiosos, eles tinham uma maior capacidade de sobrevivência quando eles eram um pouquinho mais ansiosos, porque a ansiedade faz com que a gente seja mais precavido. O fato de você não ter ansiedade faz com que você esteja tão desassociado de possíveis perigos, de possíveis eventos que poderiam acabar te frustrando, que acaba que você torna uma presa mais fácil. Então, naturalmente, durante a evolução do homem, a gente selecionou a ansiedade. O problema é que para aquele momento da nossa história fazia super sentido ser ansioso. Para o momento atual, onde a gente corre muito poucos perigos, talvez você está vivendo um sentimento de ansiedade constante possa ser relativamente perigoso, porque na verdade a maioria dos seus processos ansiosos estão acontecendo aqui, ó, dentro da sua cabeça. Esse estado de ansiedade ele está acontecendo por conta de projeções e por conta de ideias que você está querendo gerar. O que é importante que você entenda é que a ansiedade em si, ela te prepara. E porque ela te prepara, você tem que ter um entendimento do seguinte: nem pouca ansiedade é bom e nem ansiedade demais ela é boa. Na verdade, existe um nível médio onde a ansiedade ela otimiza suas relações. Porque a ansiedade, ela prepara teu corpo para ficar num estado mais agitado, para ficar num estado com um pouco mais de energia. E esse estado com um pouco mais de energia, ele pode ser super benéfico para que você consiga alcançar as coisas com mais facilidade. A falta de ansiedade, essa falta de desejo, essa falta de apego, ela faz com que você entre num estágio de tédio. Onde eu tô já tá bom e eu não preciso sair buscando por absolutamente mais nada. E da mesma forma, a ansiedade demais te põe num estado tão estressante que ao invés de simplesmente você conseguir fazer com que as coisas aconteçam, você começa a vincular todos os seus chunks de memória. E aí você me pergunta, Nago, o que é chunk de memória? São seus espaços de
memória de trabalho, são aqueles espaços que você utiliza para trabalhar as ideias e os raciocínios. Nesse estágio super estressante, os seus chunks de memória, eles são todos vinculados a simplesmente tentar solucionar aqueles problemas que estão totalmente vinculados ao que está gerando o seu sentimento estressor. Fora a quantidade de cortisol que você está liberando dentro do seu corpo, que pode fazer a longo prazo processos bem degenerativos em termos de saúde emocional, entre outras coisas, como também a saúde física. Mas como que a gente trabalha a ansiedade sobre o âmbito educacional? Ou no caso, como que eu faço com que a ansiedade não me afete tão efetivamente na hora de eu fazer a minha prova? Bom, e a primeira coisa que você tem que saber é que existem níveis diferentes de ansiedade. E se você é uma pessoa que sofre com um nível absurdo de ansiedade, lembra do que eu falei pra você no começo do vídeo, a coisa mais importante é que esse vídeo sozinho ele não vai te ajudar com a ansiedade. Se você sofre muito com ansiedade, você precisa procurar os profissionais que são especialistas nessa área, principalmente psicólogos e psiquiatras. Mas se você sofre em níveis mais baixos de ansiedade, aqui vão duas coisas maravilhosas que você precisa saber como trabalhar a ansiedade. Uma que você vai conseguir fazer de forma mais rápida e uma outra que você precisa trabalhar a mais longo prazo. A primeira coisa é você saber que os seus processos ansiosos sejam substituídos pela gratidão. E parece papo de coach, parece papo de pessoa que está simplesmente querendo te vender mais dessas coisas que todo mundo fala, mas a verdade é que a gratidão, ela é exatamente o sentimento que consegue fazer com que a sua cabeça se desvincule do futuro, porque talvez você não tenha percebido ainda que dentro da nossa definição de anseio, tanto o estado de estar desejando quanto o estágio de estar pegado, são dois estágios que colocam sua cabeça no futuro. E esse estágio da gratidão, ele é uma coisa que consegue fazer com que a sua cabeça saia do futuro e vá mais para o presente e para o passado. Como assim? É porque quando você vai para o estágio da gratidão, ao invés de você estar pensando em coisas como, por exemplo, eu preciso ir bem nessa prova, que é exatamente o pensamento ansioso, você começa a colocar o seu pensamento em coisas como, por exemplo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de eu estar fazendo essa prova. Isso sobre um ponto de vista um pouco mais religioso, caso você seja uma pessoa mais cristã. Ou então você simplesmente começar a ser grato por todo o processo que você viveu, como, por exemplo, caraca, como foi bom eu ter estudado tudo que eu estudei para eu conseguir fazer essa prova. Porque a partir do momento em que você começa a substituir seus pensamentos ansiosos, que são pensamentos vinculados a futuro, por pensamentos de gratidão, que são pensamentos mais vinculados ao que você fez e o que você está vivendo agora, você faz aos poucos com que o seu pensamento seja diminuído sobre o ponto de vista da ansiedade e traga mais o sentimento da presencialidade. É exatamente um dos motivos pelo qual a meditação ela pode ser tão forte aqui. A meditação que vai fazer com que o seu pensamento seja focado no aqui e agora, que você consiga vincular os seus pensamentos naquilo que você está fazendo. E aí, de verdade, quanto mais grato você for a todo o processo que você viveu dentro da educação, quanto mais você for grato em relação aos estudos que você teve, às oportunidades que você teve, menos os pensamentos ansiosos vão acontecer. Eu falo isso porque eu utilizei essa estratégia dentro de alguns momentos que eu vivi, como por exemplo, quando eu palestrei no Educa Week, que foi um momento muito legal para mim. Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição o painel que eu participei, e para mim era um momento muito importante. Eu estava relativamente nervoso nesse momento. E aí nesse momento que eu estava nervoso, era natural que o meu pensamento fosse para coisas como, por exemplo, eu preciso agradar, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sei, caraca, eu tô ali na frente, e se eu falhar, o que vai acontecer? As pessoas vão rir de mim, que são pensamentos extremamente degenerativos e que vão fazer com que eu sofra por conta disso. E aí eu comecei a substituir esses níveis de pensamento por coisas como, muito obrigado, meu Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Eu sei que eu só consegui estar aqui falando porque eu estudei tudo que eu vinha estudando e eu já vinha me preparando há um certo tempo, até que de certa forma eu consegui ser convidado a falar aqui para várias pessoas. Isso fez toda a diferença para que eu tivesse a tranquilidade de falar na hora para muita gente. Mas se você está muito viciado nos processos ansiosos, você é um pouco grato e logo em seguida voltam pensamentos ansiosos, e por isso nem sempre a gratidão pode ser um caminho que vai salvar tudo, mas de qualquer forma você precisa ser grato. Agora, a segunda coisa, essa é derradeira, essa é a que vai salvar os seus processos ansiosos, só que em compensação não ache que você vai conseguir aplicar a partir de hoje, porque não é bem assim que funciona. A segunda coisa que você tem que entender para melhorar os seus processos ansiosos é que você precisa gostar de fazer aquilo que você está fazendo. É exatamente isso que eu tô te falando. Se você está estudando e você quer diminuir a ansiedade durante seu estudo, você precisa gostar de estudar. Da mesma forma, se você está fazendo uma prova e você quer diminuir a sua ansiedade durante a prova, você precisa gostar de fazer aquilo que você está fazendo a prova. Por exemplo, se você gosta de matemática, a prova de matemática não é um momento tão ansioso para você. Agora, por exemplo, se você não gosta de português, talvez a prova de português seja um momento ansioso para você. E por quê? Porque muito da ansiedade, ela está vinculado a uma desassociação do prazer momentâneo com a percepção de necessidade futura. Porque se você percebe uma necessidade naquilo, você percebe que isso é uma coisa que você deseja ou então que você tem apego. Mas em compensação, essa ação não é uma ação que te traz prazer, não é uma ação que você consegue se envolver
desenvolver dentro daquilo, isso é relativamente conflitante. E aí, a grande chave é você começar a gostar e desenvolver o gostar de fazer aquilo. Então, quando eu tô virando pra você e falando que você quer diminuir o processo de dor na hora que você faz prova, o que você tem que fazer é começar a gostar de fazer prova. E começar a gostar de fazer prova significa que você tem que começar a se testar e se testar e se testar. E aí você vira pra mim e fala: Naka, isso nunca é possível. E eu falo: é possível sim. Só que não é possível se você não se colocar à prova. Existe um conceito chamado inoculação ao estresse. E esse conceito de inoculação ao estresse é um conceito muito parecido com como funciona a vacina. Você recebe a vacina, essa vacina, ela tem alguns vírus que não são capazes exatamente de se reproduzir, mas em compensação, ele é o vírus daquela doença que você está tomando a vacina. O seu corpo, ele vai ser responsável por produzir anticorpos e assim, com os anticorpos já treinados, mais fortes, ele vai conseguir combater a doença se ela vier de novo. A inoculação ao estresse é você se coloca à prova em relação a ambientes estressores, a coisas que vão te estressar e aos poucos, naturalmente, você vai se acostumando com aquilo. E não só existe a possibilidade de você ir se acostumando com aquilo, mas também existe a possibilidade de você começar a gostar de fazer aquilo. Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha ojeriza a falar em público. Se alguém me conheceu quando eu era adolescente, sabe que eu sentava no fundo da sala e eu sentava no fundo da sala com uma necessidade de fugir do professor. Uma coisa onde o professor não podia me olhar de jeito nenhum porque eu morria de medo de ter que responder alguma coisa pro professor. Quando eu ia na frente das pessoas para falar em público ou apresentar um trabalho, para mim era um Deus nos acuda, porque, cara, como eu tremia, porque eu morria de medo de ficar falando na frente das outras pessoas. Em compensação, eu acabei me virando professor. E quando eu acabei virando professor, no começo suava demais, tremia demais, eram aulas onde eram relativamente complexas, as pessoas perguntavam por que eu saía tão suado e assim, a resposta era óbvia, porque eu estava morrendo de medo, eu estava sofrendo por um processo de ansiedade gigantesco, mas aos poucos eu não só fui inoculando esse estresse, ou seja, eu fui me acostumando ao fato de falar para mais pessoas, mas eu também fui começando a gostar de fazer aquilo. Hoje, se você me perguntar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar para as pessoas. Se você quiser me deixar bem feliz, deixa eu falar para ti, que aí eu te garanto que eu vou me sentir super bem. Da mesma forma, eu te convido a começar a fazer isso. Se ponha à prova, comece a se testar. E eu sei que parece uma coisa meio louca, você começar a gradativamente se colocar à exposição daquilo que te traz mais ansiedade, mas exatamente quanto mais você se expor, exatamente com a ideia de que você precisa começar a se acostumar com aquele momento estressor, é que vai fazer com que a sua ansiedade se diminua. Por isso, tente fazer o máximo de simulados possível, tente fazer o máximo de provas possível, coloque para você começar a pensar o porquê que você gosta de estudar e por que aquilo é bom para ti. Isso vai fazer total diferença. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer do dia para noite, mas aos poucos isso vai fazer total diferença para que a sua ansiedade diminua dentro do seu processo educacional. Se você quer aprender mais e melhor como que faz para você otimizar os seus processos educacionais, como faz para melhorar suas notas, suas provas, passar nos seus objetivos, diminuir a tua ansiedade dentro dos processos avaliativos, me segue aqui nesse canal, ativa as notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.